Buenos dias, Matosinhos. Tu não esperavas para eu acabar de bocejar? Perguntei, posso? Tu disseste, podes. E depois começas a bocejar, eu tenho culpa. Não. Está frio. Diz que adora andar aí fora. Adora. Para de mandar frio e chuva. Quer dizer, Dora, chuva não pode mandes, ser. não Agora o mandes frio frio é para a chato. gente. A Xinxin está aqui também cheia de frio, coitadinha. Nem pode. Eu estou de robe. Oh. Com Isto a roupa está por muito baixo, mas estou de mal, robe. esta vida está muito mal, está muito horrível. Está Este muito mal. dezembro, ai ai ai. Tens de cortar o cabelo. Dezembro com o Covid, vamos cortar o cabelo. E então, já enfaralhámos bastante o vídeo. Já está tudo enfaralhado. O que é que a gente hoje vem cá falar? Vamos fazer a opinião de um livro Vamos opinar. da senhora Dona Maria Cecília, Exato. da qual já tínhamos lido vários livros anteriormente, vários Sim. e diversos, nomeadamente 2. Nomeadamente 2 que são todos os Portanto, vamos começar pelo início, Exato. que foi este livro. A Foi aos o pedacinhos, História em sim. Pedacinhos, Autobiográfico. As Casas da Minha Infância e os Tempos de Chá Sem Açúcar. Foi o primeiro livro dela que nós tínhamos lido há aí 2 anos. 2 ou 3. Na Chá Editora. Ficamos a fazer review sobre isso. Nunca mais vamos olhar para um abacate da mesma maneira. Um verídico. Depois também recebemos dela a Filha da Mãe, Filha da Mãe. que até fomos à release party disto. Sim, no espaço da Shadow Books, porque eu nem fazia ideia que a Shadow Books tinha espaço, mas pronto, foi muito agradável, foi uma conversa muito agradável. Conhecemos a autora, ao eu vivo, gostei- essas coisas todas. Gostei muito mais deste, no tom. Eu gostei dos dois, entenda-se, mas gostei, acabei a gostar muito mais deste. Já é a Maria Cecília mais adulta e as peripécias e a Eu não passagem de esperei 25 de muito, Abril. para mim pareceram muito interligados. Claro que sim, porque foi a continuação, isto foi a Sim, infância e isto foi a adolescência, não é adolescência, o entrar na vida adulta. Portanto, a gostei muito. senhora Está a lançar o novo. lançou isto chamado Estranha Forma de Vida numa nova editora chamada Exato. Edições Vieira da Silva. Pronto, e quem sabe as controvérsias com a Shadow Books, que não tem revisões nem nada do género, esta nova editora já tem revisões, portanto vocês vão ver, se lerem os dois, notam perfeitamente as diferenças da revisão, o que Até porque enriquece o a leitura. português da Maria obviamente. Cecília, ela que viveu muitos anos na Venezuela e é Exato. oriunda da Madeira, tem um português mais latino, Exato, digamos portanto, assim, tem algumas palavras, algumas expressões, algumas maneiras de falar. Percebe-se na mesma o que é que ela quer dizer, mas notava-se que tinha ali algumas influências mais América do Sul no texto. que numa Que primeira neste leitura, livro agora não se sim, nota e numa tanto. primeira leitura, quem não conheça a Maria Cecília, quem não saiba a biografia dela, pode pensar que está mal escrito, que são erros de gramática, mas pronto. Enfim, não conheço a editora, ela há de ser uma editora recente, não sei, mas estou muito contente com este livro. Eu li-o assim que recebi, foi parte do Ler os Nossos deste ano, de novembro, e é uma estranha forma de vida. O título é É referente ao Fado da Amália. é o título do Fado da Amália, assim que eu até fui escrever a letra aqui atrás para mais tarde recordar, porque também é um dos fados que eu gosto muito. E foca, entre muitas coisas, mas mais marcadamente, violência doméstica e ali uns adultérios pelo caminho. Ciúmes. Sim, ciúme, possessão, adultério, completo desrespeito pelo outro ser, violência doméstica a nível físico e psicológico, o perder da liberdade, o calar-se, quer seja a própria pessoa que sofre o abuso, quer seja as pessoas que estão à sua volta, porque é socialmente aceite, o machismo. Pronto, foca este livro pequenino foca isso tudo e é escrito numa grande carta É no tom de o senhor marido que maltratou durante montes de anos já tinha falecido e é uma espécie de carta a falar ao marido todas as coisas que se calhar gostaria de ter dito e não disse durante a vida. Parece assim não é tanto um culpar como a gente pode pensar inicialmente, diz exatamente isso no início. Deixa eu ver se eu consigo ler. Aliás, isso é uma das coisas que me fez confusão e eu tenho isso também para aí apontado a algures, é que isto é contado do ponto de vista da vítima que sofreu isto posso tudo. ler isto?
este parágrafo? Podes. Todo este relato é ficção, mas tudo aconteceu um dia, durante muitos, muitos dias, a uma mulher que é, também, muitas mulheres. Nesta narrativa, a autora vestiu a pele de uma de tantas mulheres que sofreram qualquer tipo de violência para nela representar todas as que a sofrem ou sofreram. Não acusa, tenta entender, sem justificar, o causador desse sofrimento, tornando-o exemplo de todos os homens que praticam a violência contra as mulheres. No entanto, ao longo da história, há um desculpar da própria vítima pelo que aconteceu. E há sempre aquela dúvida se o problema sou eu. Eu senti Há bastantes isso. referências a isso, sim. Eu senti isso bastante. Que é uma das coisas que as vítimas de violência doméstica se queixam ou mencionam quando finalmente expõem a sua situação, é que não falaram mais cedo porque têm vergonha, acham que a culpa foi sua. Exato, porque se o marido tem ciúmes é porque... E estamos a falar em mulher-marido porque é a situação que retrata, o contrário também existe. Portanto, também há violência doméstica de mulheres para homens. Eu sou vítima disso todos os dias. Pronto, quer seja um casal, há violência doméstica até com os filhos e tudo. E há muito isso, se o meu marido diz que eu não saio à rua de minissaia e me dá um enxerto de porrada por causa disso, é porque certamente a culpa é minha porque é que escolhi a minissaia. E pronto, está completamente errado. O que é que eu achei do livro? Achei que é extremamente importante para ser lido por adolescentes. E é um tema que continua na berra, não é? Na moda, a violência doméstica ainda existe. Estamos no século XXI, o ano 2020 completamente esquizofrénico, mas ainda existe. Aliás, este período de quarentena possibilitou muitos abusadores exercerem as suas funções, não é? Contra as vítimas e torna-se urgente falar disto cada vez mais, que é para ver se as pessoas param de ser estúpidas. Pronto. Porque violência doméstica ou entre relações pode não ser física, pode ser psicológica e pode começar no namoro. E as pessoas podem achar que é normal. Eu tenho amigas minhas que sofreram de episódios de violência doméstica que até ao final do secundário achavam que era normal levar porrada em casa, dos pais. E isso não pode ser. É a cultura que Exato, mas não pode ser. E quem diz porrada, depois a porrada acabou, mas a ofensa psicológica, verbal, continuou. E isso traz sequelas horríveis. Pronto. E eu acho importante mostrar isto às gerações mais novas, porque são as que têm que ser educadas mais urgentemente, não é? Porque as velhas, lá está. É difícil às vezes mudar mentalidades e pronto, mais dia menos dia vão-se. Pronto. Sim, muito pragmaticamente. E são as novas que está nas mãos dela mudarem esse tipo de atitudes. E eu acho que está escrito de uma forma muito acessível para essa geração. Portanto, eu aconselho vivamente a quem tenha adolescentes, young adults, pessoas com 18, 20 anos, a lerem este livro, porque ele está escrito de uma forma muito acessível e foca ali assuntos importantes que vale a pena meditar sobre eles. E vou-te deixar falar, porque eu tenho aqui algumas páginas apontadas, já não me lembro se quer referir a alguma coisa. Algumas. Está o livro todo. Página sim, página não. E sublinhou e tudo. Sim. Coisas que eu queria mencionar. Gostei bastante da escrita. Acho que a escrita de Maria Cecília está bastante melhor neste livro do que no outro. A maneira também como o livro foi escrito pareceu-me bastante mais coerente. Ela já tinha melhorado bastante na Filha da Mãe. Do primeiro para o segundo. E agora acho que melhorou ainda bastante mais. Considerando que isto é uma obra de ficção e não como é que se diz? Autobiográfica como eram os outros dois, gostei bastante dos pormenores que ela tinha em determinadas cenas. Certamente que há de ter alguma influência ou de histórias que ouviu ou da sua própria vida, não necessariamente. Não sei se ela tem historial de ter sido maltratada quando estava no casamento ou não, mas nota-se que há assim alguns pormenores que lá estão que invocam muito o sentimento da narração nostálgica que a autora está a ter. Pormenores de os pássaros estavam a voar nesta avenida naquele momento, era uma tarde assim e assado, que fica bem, ajuda as pessoas a entrar mais dentro do espírito da coisa. Nesse aspecto gostei bastante. Alguns aspectos que não gostei tanto é quando pareceram que as histórias eram um bocado incoerentes. Havia alguns capítulos onde começavam a abrir
todo um novo cenário que, pelo menos a mim, não me pareceu muito coerente com o resto. Falo especificamente da cena que ela teve de ciúmes dele, que não me pareceu coerente com o resto, porque a maneira como ele reagia nesse capítulo não era coerente com como reagiu no resto da vida toda. E eu fiquei sempre na dúvida. E o facto, por exemplo, dela fumar, e ele não tinha problema nenhum com isso. E ela, de vez em quando, era uma mulher extremamente forte e chegava e agarrava-o às vezes até e dizia as cenas e ele ficava-se na boa, e outras vezes era extremamente submissa. Sim, mas isso não aconteceu. O facto dela ser forte aconteceu mais no início da relação deles e não aconteceu sempre. E acontecia dentro das 4 paredes. Não acontecia na rua, em frente às outras pessoas, porque era uma coisa que ele se valia. Aliás, mas ele também, ela também levava a porrada, era dentro das 4 paredes. Exato, é uma coisa que ele dizia aqui, que ele dizia a ela: não vale a pena queixar-te, ninguém vai acreditar no que disseste, toda a gente gosta de mim. Porque ele fora de casa era bem visto. Ele tinha os amigos dele, era um gajo porreiro, normalíssimo, bebia copos e tal. Não fiquei muito convencido com a veracidade, a autenticidade de todas essas coisas. São situações que de facto podem acontecer, mas acho que isto foi um bocado colar de várias histórias diferentes para mostrar diferentes aspectos de violência doméstica e de como é que as pessoas representam, e acaba por não ser uma só história coerente, pelo menos na minha cabeça não foi assim muito. Também não te esqueças que da maneira... Não é nada assim extremamente absurdo, mas na minha cabeça desligou-me um bocado da maneira que está contada também aconteceu exatamente após a morte de um homem que a oprimiu a vida inteira. E ela está a vomitar pensamentos. Portanto, aí também, se calhar, a não incoerência da história. Não me convenceu muito. Porque depois fala capítulos só dedicados só àquele ponto em particular. E há outras questões, por exemplo, em termos de timeline, parecia que tinha vivido muitos mais anos em casa da mãe e depois mais à frente revela que foram só 5. Mas é que, lá está, às vezes a noção temporal também é alterada por muitos e diversos fatores. E quando estás numa situação de abuso constante, os dias são enormes. Porque aquilo parece que não passa, não é? Que tu queres sair da situação e não sais. Daí essa sensação de ter sido a vida toda. Eu compreendo algum desse sentimento, mas no geral não fiquei muito convencido. Foi o único ponto que fiquei um bocado mais atrás com o livro, mas de resto foi acho que está muito bem escrito e conta uma história relevante. Que focava pontos importantes e ao longo da vida da pessoa, e tendo em conta histórias que eu conheço, com amigas minhas que passaram por isso, o facto da pessoa entrar numa relação desconhecida, não é? Porque são todas desconhecidas, nós vamos nos conhecendo, até nós que já estamos juntos há uma década, vamos nos conhecendo. E coisas como o gajo passar-se porque ela estava a abotoar as calças quando ele entrou na cozinha. O que é que isso... Mas isso não faz sentido nenhum. Faz sentido. Se eu te contasse histórias, às vezes bastam pormenores pequeníssimos para despoltar a raiva dos abusadores. Ou das abusadoras, pronto. Mas o que eu achei interessante foi a maneira como isto foi evoluindo. Ela entrou na relação no desconhecido, viu que havia ali coisas que não gostava, mas não ligou. Não ligou porque não queria ligar. Achava que ia mudar. Essa era achava que ia mudar essas coisas todas, e que lá no fundo havia um homem bom dentro dele. Que é uma reação muito típica das pessoas. Qualquer pessoa. Nós achamos sempre... teve um mau dia e eu sou a única pessoa onde ele pode descarregar. Exato. Ou somos desconfiadas por natureza, ou então acreditamos na boa índole da pessoa, não é? E mesmo aqui já depois dele morrer, ela continua a olhar para trás e a pensar que lá no fundo ele também não era assim tão mau. Parece que as memórias vão tendo um efeito apaziguador sobre tudo o que aconteceu. E eu acho que é isso. Eu acho que isto acontece perfeitamente. Talvez um exagero na quantidade de situações, mas lá está. Eu acho que isto foi feito para mostrar exatamente aquilo que pode acontecer e muito mais. Aliás, há um livro muito interessante que é dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqueles livrinhos pequeninos. Eu já não o tenho porque eu comprei em e-book e destralhei, que é o Em Nome da Filha. E são relatos, são histórias verídicas
de pessoas com violência doméstica, que sofreram violência doméstica, mulheres. E que depois não é só a mãe, os filhos também apanham por tabela. Há mães que protegem os filhos, há pais que simplesmente não querem bater nos filhos, só querem bater nas mulheres. E Pronto. toda a questão de que agora não nos vamos separar porque agora temos miúdos e Exato. é pior para eles terem um lar destruído. E então aguentam essas coisas todas caladas. Aliás, a Quetzal lançou agora um livro que celebra, entre aspas, os 30 anos de violência doméstica em colaboração com a APAV e tem não só 15 contos de... 15 histórias, desculpem, é não ficção, de vítimas de violência doméstica e 15 ilustradores que fizeram uma ilustração relativa a essa história. Pronto, e depois aqui tem muita desculpa, ou é desculpa porque ele ou não estava a pensar bem, ou é desculpa porque ele bebia, ou é desculpa porque ele, coitado, está cansado do trabalho, ou é desculpa porque isto, ou é desculpa por aquilo. Isso é muito comum. E quem tiver mais conhecimento disso, que seja psicólogo ou médico ou que acompanha estas situações, sabe isso bem. Daí eu continuar a achar e reforçar o facto que este livro está bem escrito para mostrar praticamente todas as possibilidades de uma relação abusiva. E que é importante conhecê-las. Para não achar que é normal, não passar a vida inteira ou metade da vida a pensar que é normal. E pronto, eu podia estar aqui a analisar linha a linha, folha a folha, que se calhar não vou fazer isso porque comprei o livro e leiam, porque ele está bom neste aspecto. Mas eu sublinhei muitas coisas. Uma coisa que eu queria dizer é que no final vocês têm uma sugestão de música que acompanha a leitura, que é o In the Mood for Love, do... eu não sei de cor, porque é japonês. Shigeru Umebayashi. Oi. E que é uma banda sonora muito deprimente. E é uma banda sonora deste filme, do Disponível para Amar, que eu não sei se conhecem, que também retrata situações de adultério e de abuso psicológico. Este filme é muito bom, by the way. Pronto, e achei curioso ela no fim, a Maria Cecília, ter colocado este PS. Quer dizer, a Maria Cecília é a autora, não é? Porque isto foi quem narra a história, quem relata os acontecimentos. Ela deixou esta música... PS, deixo-te com a música que me acompanhou durante esta nossa conversa. E é uma banda sonora que retorce assim o coração, aperta, mas ao mesmo tempo é calorosa. Pronto, eu gosto muito. E o Fado da Amália, pronto, o Fado da Amália é só espetacular. Leiam. Maria Cecília está com promoção de... Isto não é publicidade paga nem nada. Nós gostamos muito de Maria Cecília e gostamos dos livros dela também. Está com a venda deste livro no Instagram dela, portanto vão lá. Se não me engano, o livro custa 11€ e é autografado pela autora. Ou podem comprar diretamente à editora, mas aí acho que vem sem autógrafo e o preço é o mesmo. Pronto. Acho que há em e-book também, se quiserem. Portanto, vamos lá apoiar os nossos autores. E é isso, a Maria Cecília. Para quem fica com o pé atrás com as edições da Chiado, edições Vieira da Silva, e ficou muito melhor. Sim, gostei mais desta edição. Sim. E pronto, é isso. E assim acontece. Pronto, é um tema difícil. É sempre complicado falar destes assuntos assim mais pesados. Mas qualquer coisa a dizer, mas entretanto esqueci importantes. Se calhar não percam o próximo episódio, porque nós... Fazes uma adenda. Também não. Tchau.